dia a todos. Digníssima Presidente do Conselho Superior da Fundação Hermínio Ometo, doutora Dulce Rigueiro Ometo, magnífico reitor do Centro Universitário Hermínio Ometo, professor doutor José Antônio Mendes, homenageado desse evento, digníssimos familiares e amigos presentes, digníssimos conselheiros do Conselho Superior da Fundação Hermínio Ometo, ilustríssimo senhor Francisco Elísio Fernandes Sanches, diretor administrativo financeiro da FHO, ilustríssimo senhor professor doutor Olavo Raimundo Júnior, pró-reitor de graduação do Centro Universitário Hermínio Ometo, ilustríssimo senhor professor doutor Marcelo Augusto Marreto Esquisato, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa do Centro Universitário Hermínio Ometo, ilustríssima senhora professora mestre Cristina da Cruz Franchini, coordenadora de Comunidade de Extensão do Centro Universitário Hermínio Ometo, digníssimos coordenadores de cursos de graduação e de pós-graduação, ilustríssima senhora professora doutora Miriam de Magalhães Oliveira Levada, ex-reitora do Centro Universitário Hermínio Ometo, digníssimos conselheiros do Conselho Universitário do Centro Universitário Hermínio Ometo, digníssimos professores do Centro Universitário Hermínio Ometo, digníssimos chefes de setores administrativos, funcionários e demais convidados. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Universitário Hermínio Ometo. É com muita satisfação e alegria que hoje inauguramos o Bosque Professor Dr. José Antônio Mendes, do Centro Universitário Hermínio Ometo. Uma conquista e a realização de um sonho, acalentado ao longo desses anos pela excelentíssima senhora doutora Dulce Rigueiro Ometo, que hoje se torna realidade e leva o nome do magnífico reitor. Uma justa homenagem ao Dr. Mendes, que vem prestando ao longo desses anos serviços muito relevantes ao ensino superior, como professor, coordenador e reitor do Centro Universitário Hermínio Ometo. Passo a palavra ao primeiro vice-presidente do Conselho Superior da FHO, Dr. Enio Vitali, para, em seu nome, da presidente da Fundação Hermínio Ometo e dos demais conselheiros, realizar o seu pronunciamento. Dona Dulce, nossa presidenta do Conselho Superior, José Antônio Mendes, nosso reitor, homenageado de hoje, colegas de conselho, senhores e senhoras, tive e tenho o privilégio de ter acompanhado desde o início a formação da nossa faculdade. Tudo começou em 1973. O embrião era Fresa, da Padre Alarico. Esse embrião se desenvolveu, cresceu, evoluiu, se agigantou e hoje é esse magnífico campus universitário. Acompanhei durante 43 anos essa evolução. Primeiro, como curador, escolhido que foi pelo inovidável Dr. Hermínio Ometo, então idealista e capitão-mor dessa magnífica faculdade. Depois de curador, passei para o Conselho Superior, no qual estou até hoje, onde ocupo o cargo de vice-presidente, pela Dona Dulce como presidente. Nesses 43 anos de convivência, escrevi alguns artigos que me permitam, resumidamente, trazer ao conhecimento de todos vocês, porque retratam
sem dúvida, a trajetória extraordinária da nossa faculdade. O primeiro artigo que escrevi no jornal Opinião foi em 2001. Intitulava Universidade de Araras, visão do Dr. Emílio Boveto. Isto foi em maio de 2001. Nessa ocasião, eu escrevi o seguinte: gostaria muito que o Dr. Emílio Boveto estivesse vivo para festejar conosco o êxito alcançado pela escola de seus sonhos. Mais uma vez ele acertou. Mais uma vez ele abriu o caminho para que sua esposa, Dona Dulce, tomasse em suas mãos a direção, conduzindo a Uniararas ao encontro de seu glorioso destino. Em 2003, em abril, escrevi Jair de la Coleta e a Uniararas. Jair de la Coleta foi um operoso prefeito de Araras e também participava do Conselho Superior. Ocupou o cargo de chefe de obras da nossa faculdade e, na sua gestão, muita coisa se construiu e se fez aqui. O terceiro artigo que escrevi sobre Araras, a Uniararas, chamava o título Gigantismo da Uniararas, na qual relatei o crescimento vertiginoso que estava atingindo a nossa faculdade. Isso em 2003, contando naquela altura com cerca de 3.500 alunos presenciais e cerca de 4.000 à distância. E, por fim, em junho de 2016, agora recentemente, escrevi um artigo cujo título é A Pujança da Uniararas. Nesse artigo, ressaltei a direção magnífica que tem conduzido os nossos destinos, na parte administrativa financeira e na parte acadêmica. Graças a esses administradores competentes, chegamos a esse estágio que estamos hoje. E nesse artigo eu mencionei, Araras conta atualmente, a Uniararas conta atualmente com 16.676 alunos, uma cifra espantosa, sendo que temos presenciais 8.077 e à distância 6.227 e de pós-graduação presenciais 2.109 e à distância 263. É uma cifra que engrandece qualquer escola e que nos torna muito felizes em chegar a esse ponto. Principalmente quando vemos à nossa volta escolas se desmilinguindo, perdendo alunos, perdendo lugares, posições, e nós, felizmente, estamos somente avançando, subindo. É uma felicidade muito grande estar nesse ambiente. Não é gratuito que chegamos nesse ponto. Tudo se consegue com esforço, com dedicação, com trabalho. E isso nunca faltou aqui. Desde o início, nas mãos de Hermínio Ometo, o grande idealista,
que plantou os primeiros tijolos dessa nossa faculdade. E, seguido, após a sua morte, por sua esposa, Dona Dulce, aqui presente, que, mesmo ignorando a idade, ignorando agravos à sua saúde, não se recolheu a uma merecida aposentadoria. Muito ao contrário, arregaçou as mangas e aqui dedicou boa parte do seu tempo, da sua vida, a construir essa maravilhosa faculdade. Por tudo isso que ela fez, eu a cognominei a Dama de Aço. Em contrapartida, a Dama de Ferro da Inglaterra, Margaret Thatcher. Ela bem merece esse cognome. E, para finalizar, o objeto primeiro da nossa palestra, que eu estou falando em nome do Conselho, em nome da Presidente, o nosso reitor, José Antônio Mendes, sem nenhum favor, graças ao seu trabalho, graças ao seu amor à faculdade, graças à sua competência, nós estamos atingindo esse nível tão elevado. Não é sem razão que chegamos a esse ponto. Foi graças ao trabalho, de saber escolher os seus auxiliares, pró-reitores muito competentes, professores de gabarito, corpo docente invejável. Tudo isso contribui para que essa escola chegue ao nível que chegou. Quero dizer, Mendes, você foi reconduzido ao terceiro mandato, agora recentemente, por escolha do Conselho Superior. Não foi por favor, foi por merecimento mesmo. A escola vai indo tão bem, está indo maravilhosamente bem, que o senhor José Antônio Mendes vai continuar o nosso reitor por mais um mandato. Com muita justiça. Somos efêmeros, nós passamos, mas o seu nome, José Antônio Mendes, ficará gravado eternamente à sombra desse maravilhoso bosque que está aqui ao nosso lado. O seu nome, o nome de Dona Dulce, certamente perdurarão por toda a eternidade. Agradeço muito, em nome do Conselho, em nome da Dona Dulce, o trabalho que você tem feito para a nossa escola. Muito obrigado a todos. Convidamos o professor mestre, o Emerson Massetti, para realizar o pronunciamento em nome dos coordenadores e professores do Centro Universitário Hermínio Ometo. Bom dia a todos. Digníssima presidente do Conselho Superior da Fundação Hermínio Ometo, doutora Dulce Rigueiro Ometo, através da qual saúdo todos os conselheiros, magnífico reitor do Centro Universitário Hermínio Ometo, o professor Dr. José Antônio Mendes, homenageado desse evento, e seus digníssimos familiares e amigos presentes. Ilustríssimo senhor Francisco Elísio Fernandes Sanches, diretor administrativo financeiro da FHO. Ilustríssimo senhor Dr. Olavo Raimundo Júnior, pró-reitor de graduação do Centro Universitário Hermínio Ometo. Ilustríssimo senhor professor Dr. Marcelo Augusto Marretos Quissato, pró-reitor de pós-graduação em pesquisa do Centro Universitário Hermínio Ometo. Ilustríssima senhora professora mestre Cristina da Cruz Franchini, coordenadora da comunidade de extensão do Centro Universitário Hermínio Ometo. Digníssimos coordenadores de curso de graduação e de pós-graduação. Digníssimos professores do Centro Universitário Hermínio Ometo. Digníssimos chefes de setores administrativos
através dos quais saúdo todos os funcionários dessa casa. Prezado Dr. Mendes, nesse momento, peço licença para que possa chamá-lo de você, sem nenhuma pretensão em faltar-lhe com um merecido respeito, mas por entender que essa solenidade homenageia o homem, o educador e, acima de tudo, o amigo. Um grande físico e astrônomo norte-americano, Richard Feynman, disse certa vez, em uma certa ocasião, que seu filho de 5 anos não pronunciava mais palavras que contivessem a letra I. Quando perguntado sobre o motivo, ele disse: acho que acabou o meu estoque desse som. Hoje, dada a imensa responsabilidade que me é atribuída, de, em nome de todos os professores e coordenadores dessa casa, prestar-lhe essa homenagem, sinto-me como o pequeno Feynman, com ausência de palavras. Não pela falta desse ou daquele fonema, mas pela falta de adjetivos que possam representar à altura a grandeza e a importância desse homem, biólogo, professor, líder e amigo, um educador que tem a incrível dom de transformar o comum em extraordinário. Faço minhas as palavras da jovem astrônoma doutora Haraway, cientista idealizada no livro Contato, de Carl Sagan, ao ter uma experiência peculiar. Deveriam ter mandado um poeta. Walt Disney disse em certa ocasião que você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Esse bosque, que hoje é merecidamente batizado com teu nome, é o mais perfeito exemplo disso. Começou como um sonho, há cerca de 17 anos, em meados do ano 2000, cerca de um ano antes do meu ingresso nessa casa. Não presenciei seu nascimento, mas tive o prazer de acompanhar de perto todo o seu crescimento. Ele foi criado e desenhado na mente, mas foi, de fato, construído com alma. Mudas de amoreiras, mangueiras, engazeiras, plantadas uma a uma sem nenhuma pretensão, a não ser a de contribuir para um mundo mais belo. Como bem disse o escritor russo Leon Tolstói, há quem passe por um bosque e só veja lenha para a fogueira. Mas se ele tivesse o privilégio de tê-lo conhecido como nós o conhecemos, veria que também há aqueles que passam pelo descampado e visualizam um lindo bosque. Não sei ao certo se esse é o momento em que o homenageamos ou um momento em que você nos presenteia com esse incrível lugar. Por isso, somos nós quem agradecemos. Agradecemos a visão de futuro, a amizade, as conversas, a liderança e principalmente a inspiração. Tive a honra de conhecê-lo como professor, colega de mesmo curso, coordenador, pró-reitor de graduação e reitor. Foi a primeira pessoa que conheci na Uniararas quando aqui cheguei com o professor Dante, para trabalhar junto aos cursos de licenciatura e EAD. Aquele homem de barba cheia e olhar tranquilo, sempre com palavras reconfortantes e muito otimismo. Aquela época em que aceitei o convite para ministrar as 2 últimas aulas de física nas noites de sexta-feira para o curso de tecnologia ambiental, do qual você era coordenador. Aquela época dos sábados de teia do saber, formação pedagógica, em que entrávamos às 8 e saímos às 16h30, tendo trabalhado às sextas até às 23h30. E o fazíamos com um sorriso no rosto. A vida é feita de escolhas. Escolhemos isso. E são as escolhas que nos moldam e direcionam nossos caminhos. E nesses quase 16 anos em que faço parte dessa instituição, nunca ouvi perder a sensibilidade e humildade com qualquer pessoa que por aqui passou, independentemente de cargo ou posição social. Você possui o raro olhar de um pai cuidadoso, que compreende que a vida é um eterno aprendizado. É uma honra tê-lo como amigo e um privilégio tê-lo como um líder. O poeta norte-americano Robert Frost, em seu lindo poema A Estrada Não Trilhada, faz uma alusão aos caminhos percorridos e, consequentemente, às escolhas. Num bosque, em pleno outono, a estrada bifurcou-se. Mas sendo só um caminho eu tomaria. Assim, por longo tempo eu ali me detive, e um deles observei até um longe declive, no qual, dobrando, desaparecia. Porém, tomei o outro, igualmente viável, e tendo mesmo um atrativo especial, pois mais ramos possuía e talvez mais capim, embora quanto a isso, o caminhar no fim, os tivesse marcado por igual. E ambos, nessa manhã, jaziam recobertos de folhas que nenhum pisar enegrecera. O primeiro deixei, para um outro dia. E intuindo que um caminho outro caminho gera, duvidei se algum dia eu voltaria. Isto eu hei de contar mais tarde, num suspiro, em algum tempo ou lugar dessa jornada extensa.
A estrada divergiu naquele bosque, e eu segui pela qual mais ínvia me pareceu, e foi o que fez toda a diferença. Prezado Dr. Mendes, obrigado pela escolha do caminho trilhado naquela primavera de 2000. Ela fez toda a diferença. Na física, estudamos que é um quinto estado da matéria, além do sólido, do líquido, do gasoso e do plasma, chamada de condensado de Bose-Einstein, onde, em certas condições, vários átomos se agrupam e passam a se comportar estranhamente, como se fossem um único átomo maior. Nesses anos de Uniararas, pude perceber que algo parecido também acontece na alma, pois nas condições aqui oferecidas, o coração de cada um se comporta como um único coração maior. Dom Helder Câmara ensinou a ver as coisas essenciais, que na maioria das vezes se escondem por trás das aparências. Em seu poema sobre o colar de pérolas, ele diz: diante do colar, belo como um sonho, admirei, sobretudo, o fio que unia as pedras e simulava, anônimo, para que todos fossem um. Não encontro nesse momento melhor maneira de retratá-lo como dentro dessa instituição. Você é o fio que une cada pérola para que todos sejam um. Permitam-nos, por fim, parafrasear Carl Sagan: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para nós dividir um planeta e uma época com você. Parabéns e nosso muito obrigado. Convidamos a professora doutora Cíntia Aparecida Cristofoletti de Figueiredo, ex-aluna e hoje professora da nossa Uniararas, representando os ex-alunos do professor doutor José Antônio Mendes. Ilustríssima senhora doutora Duzi, digníssimos membros do Conselho Superior, ilustríssimo senhor Francisco, queridos professores doutores Olavo, Marcelo, Miriam, mestre Cristina, digníssimos coordenadores, professores e chefes administrativos, demais funcionários, amigos e familiares presentes. Bom dia. Não poderia começar a minha fala sem antes dizer quão honrada me sinto por ter sido escolhida, entre tantos ex-alunos, para homenagear um dos professores mais brilhantes de minha formação. E depois da responsabilidade em elaborar um discurso, a alguém que tem o dom de nos emocionar com suas palavras. Querido professor Mendes, há professores que marcam a nossa trajetória, deixam mensagens que nunca se apagam de nossas memórias e corações, que se tornam aprendizados que levamos para sempre conosco. Ética, generosidade, amizade, amor, humildade, são qualidades e atitudes que se veem nas ações e que ficam de exemplo e inspiração. Com maestria, o Senhor nos mostrou que ser professor é professar a fé e a certeza de que tudo terá valido a pena se o aluno se realizar pelo que aprendeu com você e pelo que ele lhe ensinou. Ser professor é consumir horas e horas pensando em cada detalhe daquela aula, que mesmo ocorrendo todos os dias, é sempre única e original. É transformar as aulas, especificamente as de botânica e ecologia, as viagens de campo, em incríveis aventuras de ensinar e aprender. Despertar o encantamento pela demonstração da abertura dos estômatos de uma folha até a maravilha da sucessão ecológica. Em nossa primeira viagem de campo até Psinguaba, o Senhor nos acompanhou. E embora eu não tenha seguido a área da botânica, ainda hoje me lembro que a importância das plantas pioneiras foi um dos primeiros temas abordados. Plantas pioneiras são aquelas encontradas no estágio inicial da regeneração de uma clareira ou de um ambiente degradado, uma vez que crescem rápido, fornecem sombra e favorecem assim o surgimento de outras espécies. 14 anos se passaram e tenho guardado a essicata da primeira lá encontrada, a Cecropia glasiove, a nossa embaúba. O que o senhor não sabia é que seria a nossa planta pioneira, fornecendo a sombra e as condições necessárias para que nós, as sementinhas de muitas turmas pelas quais passou, germinássemos e crescêssemos. Sim,
Ser professor é importar-se com o outro numa dimensão de quem cultiva uma planta muito rara, que necessita de atenção, amor e cuidado. Ser professor é ser capaz de sair de cena sem sair do espetáculo. É apontar caminhos, mas deixar que o aluno caminhe com seus próprios pés e fazê-lo acreditar que ele é capaz. Querido professor, em dias tão carentes de bons exemplos, em nome de nossos alunos e ex-alunos, deixo aqui nosso carinho, admiração e agradecimento por se dedicar com tanto amor, motivação e verdade ao ensino, à coordenação de curso e à reitoria, e ser a nossa fonte de inspiração. Muito obrigada. Convidamos agora o professor Dr. José Antônio Mendes, o homenageado, para realizar o seu pronunciamento. Bom dia a todos. Eu quero iniciar cumprimentando as pessoas que estão aqui. Quero cumprimentar a nossa presidente, doutora Dulce Higrometo, digníssima presidente do Conselho Superior da Fundação Hermínio Meto. Quero cumprimentar os nobres conselheiros, que me honram muito com a presença. Quero cumprimentar meus familiares, minha esposa, minha filha, minhas cunhadas. Quero cumprimentar os nossos pró-reitores, amigos do coração, Dr. Olavo, Dr. Marcelo. Quero cumprimentar cada um dos nossos coordenadores aqui presentes, dos cursos de graduação, Dr. Mário representando os coordenadores dos cursos de pós-graduação. Quero cumprimentar os chefes de setores representados. Quero cumprimentar os professores. Quero representar a Fernanda, que representa a nossa aluna. Quero cumprimentar todos os funcionários aqui presentes, especialmente aqueles da jardinagem que cuidaram do bosque durante esses anos. E quero me permitir também fugir do protocolo. Ao longo desses anos, quero cumprimentar, a nossa ex-reitora, doutora Miriam, que também nos honra muito com a presença. Os nossos convidados, o Chico, o Jaime, o engenheiro Evaldo, que está aí presente. Ao longo desses anos, eu me preparei para fazer da minha fala, até por conta do cargo, uma homenagem às pessoas. E tento fazer isso da melhor forma possível, representando a instituição. De causar emoções às pessoas. Acho que essa é a minha tarefa principal. Isso acontece nas formaturas, isso acontece nas comemorações, das quais tanto eu gosto de participar, e enaltecer as pessoas. Mas não me preparei, de fato, para receber homenagens. Então, este momento que eu estou vivendo agora é um momento único na minha vida. Único. E eu quero agradecer, de coração, a Fundação Hermínio Meto, na pessoa da dona Dulce, na pessoa dos conselheiros e na pessoa do Kiko. Essa homenagem que vocês me proporcionam, sem dúvida, é uma das coisas mais marcantes da minha vida, mais marcante, da qual eu vou levar para sempre. E nós estamos aqui entre amigos, que eu os considero todos como amigos. Cada um de vocês, acho que tem um canto guardado dentro do meu coração. Existem diferentes formas e frases para definir um amigo. E alguém já disse que amigo é alguém diante de quem você é você mesmo. É exatamente isso que eu estou sentindo agora. Eu sou eu mesmo agora, porque eu estou diante de amigos. E essa homenagem que a Fundação me proporciona, emprestando meu nome por um bosque, é algo que me deixa feliz, não por conta da profissão de ser biólogo, nem tampouco de ser professor, mas talvez da gente juntos valorizar algo que a gente constrói, não pensando na gente, mas pensando no futuro e nas pessoas que virão. E aí eu também quero pedir um pouquinho espaço para resgatar um pouco a história disso tudo, para que as pessoas entendam que
quando a gente olha o bosque e estiver passeando nele, não é só um conjunto de árvores reunidas. Ali dentro tem muito mais depositado. Quero agradecer ao Dr. Enio pelas homenagens, que para mim é uma pessoa, uma referência como homem, como médico e como membro do Conselho Superior. A gente consegue ter os exemplos do Dr. Enio, o que é de fato ser uma pessoa comprometida com o bem dos outros. Quero comprometer de coração o professor Emerson, que falou em nome do nosso corpo docente, dos coordenadores, que alguém que tenho, por ele, talvez o mérito maior do Emerson é reunir aquilo que é de fato ser professor. E as suas palavras direcionadas para mim, tenho certeza que ficaram guardadas no coração. E para um professor, quando você tem contato com ex-alunos, eu vibro e fico feliz quando recebo notícias de ex-alunos que foram aprovados, que estão trabalhando, que entraram numa pós-graduação. Acho que isso para mim é algo assim que me deixa extremamente feliz. E quando eu vejo uma ex-aluna, que até esses dias estava dentro de uma sala de aula, e que hoje eu vejo como profissional, como mestre, como doutor e como docente da casa, voltando aqui e prestar essa homenagem, acho que de fato a minha missão como professor está cumprida. Se Deus me levasse hoje, eu poderia morrer de forma tranquila e falar que aquilo que a gente podia fazer pelos nossos alunos nós fizemos. E a Cíntia representa centenas, milhares de alunos que eu tive ao longo da vida. Então, muito obrigado, Fundação Hermínio Ometo, por essa homenagem. Muito obrigado por me concederem um momento tão especial, tão marcante, que nem sei se sou digno disso tudo. Quero agradecer de antemão as pessoas que eu sei que há meses estão trabalhando nesse evento em segredo. Em segredo. Quero agradecer a professora Cristina, uma amiga para quem tenho o maior carinho. Quero agradecer a Andresa. Sei que elas fizeram um monte de coisa escondida de mim. Quantas vezes eu entrava na sala e tinha que esconder tudo aquilo para mim não ver. Trabalharam muito para que esse evento pudesse acontecer. E assim começa a história do plantio de árvores da Uniararas. O ano é 1978 e a gente muda para esse campo, sai de onde a nossa COP, a nossa central de operações, onde nascemos há 43 anos atrás, e viemos para cá. E é interessante quando a gente olha a foto antiga do campus, tínhamos um pedaço do nosso prédio central, 2 cursos, alguns professores, funcionários e 2 árvores. E a dona Dulce começa a partir daí a plantar árvore no campus. Foi a primeira pessoa que se preocupou em fazer do nosso campus não um ambiente agradável para ela, mas para gerações que iriam herdar. E começa com a dona Dulce o plantio de árvores aqui. Um fato marcante na minha vida foi em 1996, e aí eu tenho que convocar o meu amigo Olavo, para um trabalho que o Conselho Superior nos designou. Uma reunião de Conselho Superior, existia ali onde hoje é a nossa capela, uma área toda aberta, e o Conselho Superior pediu para mim e para o professor Olavo. A gente gostaria muito que vocês ocupassem com licenças nativas aquela área. Naquela época nós trabalhávamos na biologia, e o curso de biologia tinha aula aos sábados. Então eu e o Olavo dávamos aulas a manhã inteira, saímos em torno de 11 horas, meio-dia, trazíamos os alunos e a gente ia plantar árvore no bosque. Tudo aquilo que tem ao lado da capela foi construído, foi implantado por mim, por Olavo, pelos funcionários da época que trabalhavam e pelos nossos alunos da biologia. Para nós foi uma experiência gratificante. Para quem é biólogo, que adora plantar árvore, receber como missão isso, foi o maior presente que a gente recebeu na época. Ficamos muito felizes, muito felizes. No ano de 2000, novamente o Conselho nos chama e fala, olha, nós temos uma área aberta aqui próxima do bosque, da caixa d'água, e a gente gostaria que vocês também plantassem árvores ali. E eu e o Olavo nos enchemos de alegria novamente. Nossa missão podia, de fato, ser realizada. E existia um conselheiro, já falecido, Dr. Rui de Souza Queiroz, que faleceu em 2006, aqui da usina Criciúmal, como a dona Dulce, um amante da natureza.
Na fazenda dele, né, ele foi recuperando tudo aquilo que os antepassados, por conta da plantação, foi destruindo, e ele foi recuperando. Margem inteira do rio Mogi Guaçu plantada. E quando ele estava no conselho, né, e viu que a gente tinha essa missão, ele falou: eu vou doar as mudas para vocês. Eu vou trazer as mudas de essência nativa para vocês recuperarem. Era uma área aberta. Alguns funcionários nossos usavam até como um campo de futebol, né, totalmente aberto. Algumas plantas da época da Dona Dulce. E num belo dia, entre setembro e outubro, chega um caminhão de mudas. Essas mudas são depositadas todo em torno da caixa d'água. O Dr. Rui doou as mudas. E eu Olavo, falando: tá aí, agora começa o nosso trabalho. Era final de ano, final de semestre, a gente não podia contar tanto com os alunos. Naquela época, biologia noturna. E eu e Olavo, a gente dava aula o dia todo, e no final da tarde, colocava um sapatão e um bonezinho, e a gente ia plantar. Saíram centenas de árvores, todas posicionadas, né, em torno da caixa d'água. Começava o trabalho no final da tarde, aí foram 3 meses plantando, final de semana a gente vinha. Contamos na época com um jardineiro, né, que não está mais aqui, que nos ajudava. Então eram feitas aquelas mudas, eram feitas aquelas covas pelo trator, e a gente vinha e depositava mudas, íamos organizando, né, um catálogo para tentar identificar as mudas que o Dr. Rui doou. Deixamos aquilo ali. Mais do que plantar árvore para nós, a gente pensava no nosso coração: isso aqui a gente vai deixar para aumentar o índice de área verde da cidade de Araras. A gente vai deixar isso aqui para deixar o campus mais bonito. A gente espera que um dia as pessoas possam andar por esse bosque, mas sem imaginarmos, né, o que seria no futuro desse bosque. Passaram-se 16 anos. Esse ano a gente estava andando aqui, eu, Olavo, o Marcelo e o Kiko. E a ideia de transformar isso aqui num bosque foi do Kiko. Ele deu uma sugestão: se nós temos aqui árvores tão grandes, né, tantas áreas de sombra, não poderíamos transformar isso aqui num bosque? E aí nasceu a ideia de a gente tornar isso aqui uma área onde as pessoas pudessem de fato desfrutar. Imediatamente nós acionamos o Chico, o Jaime, para pensar num projeto. O Evaldo começou a pensar nas trilhas, e foi tão interessante que o próprio espaçamento entre as árvores permitiu que a gente pudesse conduzir esses caminhos, né, por onde a gente pode andar hoje. Mas não parou aí. A Fundação autorizou que dentro dessa área desse bosque a gente criasse também uma arena. Então não era só o curtir a natureza, o momento para refletir, para ficar ali tranquilo. Era ter um espaço também que pudesse ser utilizado pela nossa comunidade universitária para eventos culturais, né, para músicas, apresentação de coral, de poesia, enfim, a gente pudesse a partir de agora pensar em tudo aquilo que essa arena possa proporcionar. E foi assim que nasceu esse caminho, e é assim que hoje nós temos esse bosque. Então olhar para a janela e ver, né, um monte de árvores posicionadas, talvez para as pessoas falem: isso aqui simplesmente é uma árvore, mas não é. Para nós não. Para nós tem depositado nessas mudas, né, todo um carinho especial de fazer com que isso um dia pudesse ser aproveitado pelas gerações futuras. Então eu fico muito comovido nesse momento, né, de ter o nosso bosque com sucesso. E graças ao trabalho das pessoas que cuidaram daquelas mudas, nós plantamos, e os nossos jardineiros vêm ao longo dos anos cuidando dessas mudas, enriquecendo com novas espécies. Rubem Alves diz que as árvores são superiores a nós. Elas são mais tranquilas do que o ser humano. Elas são mais tranquilas durante o dia, durante a noite, sob chuva, sob sol, no calor e no frio. As árvores são tranquilas até para morrer. E ele termina dizendo: para ver árvores, é preciso primeiro que haja amor às árvores. E foi de fato isso que nós fizemos. Foi o amor, né, que a gente teve pela natureza e pelas árvores que transformou essa área no que ela é hoje. Então eu fico muito sensibilizado, né? Diz o ditado popular que um homem, para se realizar completamente, tem que ter um filho, né, escrever um livro e plantar árvores. Filho, minha filha representa. Escrever livros, eu considero, acho que a dissertação de mestrado, a tese de doutorado, Deus vai considerar como livros, né? Poderia escrever no futuro.
E plantei muitas árvores. Estou com crédito. Se alguém não plantou, pode procurar, que dá para emprestar isso, inclusive. Tem crédito de árvores plantadas aí. Então, eu fico muito feliz de poder repartir, né, esse momento tão especial na minha vida com pessoas que eu gosto tanto. Fico muito feliz. E queria prestar uma homenagem, não sei se eu vou conseguir falar em função da emoção, mas eu queria... Talvez a melhor forma de retratar meu agradecimento a todos vocês a essa homenagem seria declamar uma poesia. Vou me arriscar, não sei se eu consigo. Faço uma homenagem, inclusive, ao meu amigo Olavo, prestigiando com uma poesia de Olavo Bilac. Olavo Bilac tem uma poesia que chama Velhas Árvores, que é mais ou menos assim. Olha essas velhas árvores, mais belas do que as árvores novas, mais amigas. Tanto mais belas quanto mais antigas, vencedoras da idade e das procelas. O homem, a fera e o inseto, à sombra delas vivem livres de fomes e fadigas. E em seus galhos abrigam-se as cantigas e os amores das aves tagarelas. Não choremos, amigo, a mocidade. Envelheçamos rindo. Envelheçamos como as árvores fortes envelhecem, na glória, na alegria e na bondade, dando sombra e consolo aos que padecem. Essa fica uma simples homenagem de coração a todos vocês que proporcionaram para mim um dos momentos mais lindos da minha vida. Muito obrigado, Fundação. Muito obrigado, Dona Dulce. A senhora foi o exemplo, né, para nós plantarmos árvores aqui. E eu quero terminar as gerações futuras, os mais novos que vão herdar a Uniararas. Daqui a alguns anos alguém vai chegar nessa placa e vai falar: quem foi o professor Mendes? Ninguém? Pode ser que já esqueceram de mim, ficou o nome na placa. Eu pediria a você mais jovem que diga apenas o seguinte: foi um professor que semeou sonhos, foi alguém que acreditava que as plantas são capazes de falar aquilo que a alma humana quer ouvir. Dona Dulce, hoje eu posso falar como a senhora, que eu posso andar à sombra das árvores que um dia eu plantei. Que Deus retribua para todos vocês, na dose exata, as emoções que eu estou sentindo agora, na forma de bênçãos e de graças. Muito obrigado a todos. Nesse momento, convidamos a todos presentes para o descerramento da placa comemorativa e, logo após, para conhecerem um bosque e participarem de um delicioso café. O bosque recebe hoje o meu nome, mas é importante ressaltar que ele fica, a partir de agora, para uso exclusivo da nossa comunidade universitária, nossos professores, funcionários e, principalmente, o bosque pertence aos nossos alunos. Muito obrigado a todos. Está aí aberto. Eu convido a todos, né, para um passeio pelo nosso bosque. Visitem a arena, né? Deixei escrito algumas coisas de coração para todos vocês na arena. E depois, por gentileza, voltemos para o nosso cafezinho e batermos um papo. Muito obrigado pela presença de todos. Sejam bem-vindos oficialmente ao nosso bosque. Muito obrigado.